Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Teve algo na sua trajetória empreendedora que você fala, não é que faria diferente, não faria? Por exemplo, quem está agora pensando em escalar o seu negócio através de uma franquia, qual que seria uma dica de ouro que você daria para ele não fazer isso? Que você fez, apanhou, errou, mas gerou um grande aprendizado. Sim, né? sim. Muitas das vezes a gente quer dar uma solução que vem da nossa cabeça. Então, na rede de franquias, você tem toda uma estrutura para dar suporte aos franqueados. Então, o franqueado, como nós dissemos aqui no início, ele está focado em vender lá na ponta, em entregar a proposta de valor lá naquele território. E o franqueador dá todo o suporte. Muitas das vezes, eu fui imaginar aquilo que ele precisava e fiz muitas das coisas que, às vezes, entregava mais do que ele estava precisando. E aí ele não dá valor, né? Se você está numa estrada de ferro, de terra, não adianta você estar com uma Ferrari na estrada de terra. Você tem que estar com um Fusquinha, você tem que estar com um Jeep, você tem que estar com 4x4, né? Muitas das vezes a gente quer entregar algo que a gente imagina na nossa cabeça para o nosso cliente. E aquilo que ele está precisando, às vezes, é uma coisa mais simples. Sim. Ou é uma coisa diferente. Todas as vezes que eu tentei fazer aquilo que eu imaginava que ia ser um supra-sumo, a grande ideia, né? Eu perdi tempo, perdi dinheiro, perdi valor de entrega. Sim. Então, hoje as startups, acho que está nos ensinando a ser muito mais ágil, muito mais rápido. E olha para o cliente, o que ele quer? E aí você vai naturalmente readequando as suas entregas para aquilo que você precisa. Nós erramos muito nesse ponto. Hoje acho que a gente continua errando porque a gente quer sempre entregar alguma coisa a mais, mas ouça o seu cliente, veja a necessidade que ele tem. Entrega aquilo ele vai dar valor. Muito bom, levantamento de necessidade, né? E isso é muito importante. E ter um sistema de monitoramento, aliás, monitoramento sistemático, né? Onde tem um processo de feedbacks, né? Perfeito. Baseado nessa questão, hoje a Casa do Construtor, né? Tá no Brasil, mas também tá fora, tá em alguns países da América Latina. Qual que é a visão de futuro agora da Casa do Construtor? Qual que são os próximos movimentos, passos? Na economia compartilhada, a gente vai aprendendo que à medida que você vai ensinando, vai se doando, né? Você vai agregando mais gente, né? É o givers gain, doadores ganham mais, né? Exatamente. Por que a Amazon entrega agora o seu algoritmo para que você entenda melhor o cliente? Para que você venda mais e ela também ganha em cima disso. Quer dizer, o franchise ensina muito, porque cada franqueado é um empreendedor e ele também tem ideias, né? Tem coisas bastante interessantes. Mas ao longo de todo esse tempo, a gente foi muito... E a própria construção civil é muito hardware, é muito físico, né? Então nós nos aprofundamos em ter uma loja física mais adequada para o nosso cliente, aprofundamos muito em processos. E a gente entende que hoje, a maior parte já de todos os clientes, seja de qualquer idade, já os nativos digitais ou os trogloditas como eu, né? Nasci no mundo digital. A gente está trabalhando para se transformar no mais digital. A gente vem entendendo que qualquer processo de vendas, ele utiliza não só a loja física, que cada vez mais vai se tornando algo de experiência, mas principalmente o digital, né? Ninguém faz nenhuma compra se não utilizar hoje o telefone, o mobile, né? Então, nós estamos entendendo que a Casa do Consultor precisa também ser inovador. Né? Nós somos muito inovadores ao longo de todo esse tempo, mas nós precisamos também trabalhar nessa questão da experiência digital para o nosso cliente. Hoje o pedreiro, o encanador, a dona de casa, todo mundo que utiliza uma máquina, ela está linkada, ela está ligada
24 horas no mobile. Então nós montamos a Casa Lab, que é uma startup, vamos dizer assim, que está trabalhando para construir a loja digital, né, linkada com a nossa loja física, né? Esse é o nosso grande trabalho. A gente entende que todo mundo vai cada vez mais utilizar no seu momento de compra o mobile, e nós não podemos estar fora disso. Nós falamos lá atrás, o cara que está começando tem a ideia de franquear o seu negócio, ele tem que ter o MVP, ele tem que ter algo estruturado, um modelo de negócio, ok. Vamos supor que ele já fez esse processo. Mas ele ainda, como ele pulveriza isso, como ele cresce, como que ele escala, qual que seriam as suas dicas básicas aí? Você já passou, já está licenciado, já está franqueado, já está pronto. O que você faz daqui por diante? Bom, você tem que ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Como diz, né? Então, essa empresa, a franqueadora, ela tem que colocar esse produto no mercado, na vitrine, né? Como a gente dizia antigamente. E aí, utilizar todos os canais, né? Sim. Então, por exemplo, o canal físico, a ABF tem a maior feira do mundo de franchising, é realizada no Brasil, né? Ela é muito parelha com a feira de Paris, né? Sai muitos negócios. A minha impressão é que que o pessoal vai para ver o que está acontecendo, mas não efetiva muito negócio. Você tem alguns dados? Venda de franquia não é algo que se dá na feira. Claro, né? Mas se começa. Né? Se começa ou já está passando por outros canais. Ele veio por um lead digital que você fez pelo seu site, né? Então, são vários canais que você tem que estar presente. Um é a feira. A feira, sim, é um grande momento de exposição da sua marca física. Normalmente, a feira da ABF acontece em São Paulo, em junho, né? Esse ano vai acontecer na primeira semana de junho, né? Aqui em São Paulo. É o momento em que você tem muita gente tendo a oportunidade de olhar a sua marca e comparar com outros negócios, né? Sim. Porque a pessoa, quando é uma empreendedora, às vezes ela está vendo vários ramos de negócio. Tem várias feiras acontecendo no Brasil. Hoje não é só a feira da ABF, que é a feira nacional, você tem feiras regionais. Quais são as principais? Citar algumas. Você tem a feira da ABF do Rio, você tem feiras regionais que o Sebrae realiza, outras empresas particulares estão realizando feiras por todo o Brasil, né? Sim. Então nessas feiras é importante. Você tem que ter um site, né? Sim. A ABF hoje tem um portal, um dos maiores portais do mundo também, de exposição das marcas. Você tem que ter seu canal de podcast, você tem que ter... O que efetivamente vai vender se os seus franqueados estiverem satisfeitos. Sim. Né? Porque se você não tiver uma satisfação lá na ponta, não adianta. Né? Você tem que entregar algo que realmente seja de valor. Sim, isso faz a diferença. E é bastante, por esse viés, um pouco que desafiador, né? É como você falou, sempre vai ter alguma insatisfação e alguma coisa que não está agradando. Agora, o importante é estar acompanhando o tempo todo, né? Perfeito. Tem uma máxima que eu gosto que fala que feito é melhor que perfeito, né? O fato de... Porque perfeição eu acho que é uma busca bastante desafiadora, né? É verdade. É melhor o simples entregue do que o complexo não entregue. Exatamente. Né? O muito não entregue. Agora, uma coisa importante é que em franquia você tem que escolher os parceiros, né? E nessa escolha, que é o verdadeiro X da questão, e isso você tem lá, qual que é o seu perfil ideal de franqueado, né? Mas no fundo, você ter um parceiro franqueado é que nem um casamento, né? Sim. Só que o casamento ainda você tem outros fatores, né? Sim. Que complementam, né? Positivos e negativos. Positivos e negativos, mas lá é negócio, né? Sim. Então... Mas é um tanto desafiador essa linha, né? É muito desafiador. Por mais que o texto e a conversa seja, você fala, esse cara é ideal, mas você vai conhecer ele no dia a dia. É só comer um saco de sal que a gente fala no dia a dia. Mas aí você já assinou o contrato, Pois e aí? Então,
Daí que eu acho que é o tempo que vai você tendo essa experiência. E né? aí você vai filtrando automaticamente. E assim, tem que você observar quais são aqueles valores daquela pessoa, se realmente estão linkados com os seus valores, os valores da empresa. Acho que a primeira coisa é gastar o maior tempo possível em tentar ver os valores da pessoa, né? O segundo é entender se a pessoa está querendo abrir um negócio para ela ganhar dinheiro ou se ela está querendo abrir um negócio que realmente é algo que a faz feliz, que está linkado com o mesmo propósito, que o dinheiro, que a gente já falou, vai ser consequência. Terceiro, o quanto aquele sonho daquele prospect, daquele empreendedor, está compartilhado com a família. Porque mesmo em franchising, você ser um franqueado não significa sucesso. Sim. Significa que você vai ter mais trabalho do que você pensa, né? Então, se esse sonho está compartilhado com toda a família, naquele momento difícil que vai acontecer, você tem vários apoios, né? Sim. Porque a parte do conteúdo, do conhecimento, as franquias estão estruturadas para entregar. Sim. Então, nós, por exemplo, temos uma universidade corporativa. Sim. Que ensina... Nós temos também, é importantíssimo. Perfeitamente. Ele vai ensinar conteúdo. Sim, né? sim. Então, conteúdo a gente entrega. Por falta de conhecimento, não é. Exatamente. É que nem quando você contrata um colaborador. Normalmente, a gente quer contratar pelo conhecimento dele. E a gente normalmente demite pela atitude dele. Exatamente, né? É comportamento. Então, é isso daí. Na escolha, é o mesmo... Então, por isso que exatamente eu compactuo dessa mesma linha de raciocínio, que é muito difícil você fazer por mais que você tenha os filtros, né, a diligência, de você entender que aquele parceiro, né, o licenciado ou franqueado, vai ser o personagem ideal para o seu negócio, né? Ele pode ter uma boa narrativa, um bom discurso na reunião e no papel, preencheu certinho os requisitos, né? Mas no dia a dia tem atitudes que não são coerentes com aquilo que o franqueado busca, né? Nesse caso, tem que ter um realinhamento e para ver um ajuste de conduta, para ver se vai. Não tem que apertar a mão, né? É sempre uma grande oportunidade, porque em todo o processo tem aprendizagem dos dois lados, né? Aquela pessoa se transformou em mais empreendedora, ela com certeza vai estar mais ciente daquilo que ela quer. O franqueador também entendeu um pouco mais qual que é o perfil, né? As condições. Então tem ganho. Você tem que errar rápido, né? Rápido, ou seja, falou tudo. Mas não se pode... tiver que cair, cai rápido. Mas não pode errar aquele erro que você já teve. Insistir no erro é burrice. É isso daí que é a diferença, né? Se você pegar mesmo um momento de crise ou no auge da crise, tinha gente reclamando, não conseguindo pagar aluguel ou pagar a conta, o funcionário, mas tinha gente faturando milhões no mesmo segmento, no mesmo setor, na mesma época. Perfeito. O que determina é o como se faz, né? E claro, a liderança, quem que é o líder, quem que é o gestor, quem que é o dono dessa responsabilidade, né? Mas você era da construção civil, né? Como consultor, enfim, engenheiro. E aí teve essa sacada que no meio do caminho você tinha alguns objetos, algumas máquinas que estavam um pouco obsoletas, paradas, e virou uma oportunidade de negócio. Isso faz a gente refletir que nem toda a primeira ideia é a ideia principal e final. Por exemplo, o Uber foi desse jeito, ela não foi criada para ser um Uber, um Airbnb também. E o seu negócio foi, você não falou assim, vou abrir uma casa para alugar equipamentos. Não foi essa ideia, né? Não. Então pode ser que o cara esteja no negócio, mas não ficar preso, engessado, que fala, porra, cara, você tem que morrer com essa ideia. Talvez não seja ela. Pode ser um ponto de partida, né? Porque eu morei 9 anos e meio no Japão e aprendi lá com os japoneses que nada é 100% original. Porque o japonês não criou nada, ele só melhora aquilo que já foi criado. E eles são muito bons nisso. Na melhoria né? contínua. Na melhoria contínua, Lean, né? Processo Lean, o Lean Factor. Então, que surgiu na Toyota, enfim, tem o Kaizen, né? O princípio do eu melhor a cada dia. Então, o foco é algo muito importante também para você direcionar, para você canalizar energia, porque toda energia é finita, né? Sim. Dinheiro é finito, tempo é finito, né?
E à medida que você vai passando o tempo, né? Hoje eu estou quase completando 60, você vai percebendo que o seu maior ativo é o tempo. É o tempo. Né? E que você nunca recupera, né? Dinheiro, sim, casa sim, imóvel, bens, ativos. Tempo não. Tempo não, é exatamente isso. Não sei se você pode falar isso, ou você tem esses dados. Quanto que hoje o seu mercado, hoje você está entre os maiores do mundo nessa categoria, movimenta no ano? Qual que é o movimento que isso faz? Ou maior, o seu mercado? O que é a movimentação anual? A gente tem hoje mais de 6 mil empresas que alugam algum tipo de máquina para construção civil. No Brasil, é um mercado mais ou menos de 6 a 7 bilhões de reais, né? No ano, de todos os equipamentos, máquinas pequenas, portes, médios e grandes. O mercado dos Estados Unidos, só para você ter uma comparação, é de 74 bilhões de dólares, esse mercado. Então, é um mercado ainda pequeno, mas ele tem uma oportunidade grande pela frente, principalmente por estarmos na economia compartilhada. É muito importante analisar essa questão, vai empreender, se não vai, se você pode ir por um caminho de uma franquia, uma licença, porque esse é um caminho já validado. Veja aqui o Altino já apanhou bastante, já acertou bastante, e não só por esse caminho, essa bíblia, né, do resultado que você vai atuar, receber, mas tem associado a uma grande marca, é associado ao know-how, é associado a suporte, é associado à universidade corporativa que o Altino falou, é associado a um conjunto de fatores que são extremamente agregadores. Eu gosto de falar que isso é um acelerador de resultados e, com toda certeza, um minimizador de erros, né, Altino? Então, se você pensa em empreender, tá aqui, eu vou deixar os dados aqui também. Qual que é o site da Casa do Construtor, Altino? É casadoconstrutor.com.br. Simples assim. Casadoconstrutor.com.br, e nas redes sociais também tá desse jeito, Casa do Construtor. Então acesse lá, se você quer empreender com estrutura, esse é o caminho. Inclusive a Nexmob também é uma licenciadora, tá aqui o site da nexmob.com.br e você pode acessar. Galera, então se você curtiu esse conteúdo, quer saber sobre mais, corre atrás lá da Casa do Construtor, compartilha esse conteúdo e até o próximo podcast do Inside Mobcast. Até lá!